Acho que deu uma estabilizada agora no pessoal chegando, então vou começar. Como eu mencionei, meu nome é Luiz Gustavo, sou engenheiro aqui na HashiCorp, trabalhando no Nomad, e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é o Nomad e por que talvez você não precise de Kubernetes. Então, para começar, vamos explicar direito o que é o Nomad, Kubernetes e o que eles são. Essas duas ferramentas são basicamente um orquestrador. Né? E o que faz um orquestrador? Bom, imagina no seu time de desenvolvimento, você tem um lado seus desenvolvedores que pegam códigos e a partir desse código-fonte geram artefatos, seja uma imagem Docker, um binário, um arquivo jar, por exemplo. E aí na outra ponta desse pipeline você tem o seu usuário, né? O usuário vai consumir o seu aplicativo, sua API, a sua aplicação web, enfim. E aí no meio dos dois, você tem o time de operações. Qual o papel do time de operações? É gerenciar toda a infraestrutura necessária para que os usuários consigam acessar esses serviços. E aí, o que faz o orquestrador? O orquestrador é essa interface que existe entre os artefatos gerados pelos seus desenvolvedores e a infraestrutura que você tem. Então, essa infraestrutura pode ser nuvem pública, nuvem privada, data centers, locais. Então, o orquestrador vai gerenciar o que vai rodar onde e vai garantir que eles estejam sempre rodando. E os dois principais orquestradores hoje no mercado são justamente o Nomad e o Kubernetes. Então, sempre que a gente fala, né, sobre isso, sempre que fala sobre o Nomad, a dúvida é qual que é melhor? Por que eu deveria usar o Nomad? Por que eu deveria usar o Kubernetes? E, na realidade, essa não é uma pergunta tão simples de responder. As duas ferramentas têm tantos prós e contras, mas no mercado grande, como, por exemplo, o mercado de TI, que é um mercado de trilhões de dólares, a realidade é que não existe uma ferramenta que seja capaz de atender a todo mundo. Isso a gente vê em outras indústrias também, por exemplo, na rede de fast food, você tem o McDonald's e o Burger King, você tem a Coca-Cola, a Pepsi, a Nike, a Adidas. Então, nunca existe uma solução que vai atender 100% dos casos de uso. Então, é por isso que existem várias alternativas, né, para o mesmo produto. Mesmo que seja mais popular do que o outro, vai existir alternativas justamente porque eles vão ter um foco diferente. Então, olhando no foco de cada uma delas, começando com o Nomad, o foco do Nomad é orquestrar cargas de trabalho, sejam elas containers, binários, arquivos de Java, por exemplo. Então, esse é o foco. Então, o Nomad é mais um orquestrador puro. Então, o que isso permite o Nomad fazer? Então, por ser uma ferramenta mais focada, ela acaba sendo mais enxuta e tem uma responsabilidade única. Por ser uma ferramenta mais enxuta, também permite uma flexibilidade em termos de ambientes que vão rodar. Então, por exemplo, o Nomad suporta ambientes que não usam containers ou que podem rodar em Windows. E também ela é mais fácil de aprender e entender os conceitos, não tem tanta... a curva de aprendizado não é tão elevada, justamente por ela ser uma ferramenta mais simples e mais fácil de usar. Então, geralmente, quando você tem uma implementação em Nomad, você consegue fazer com uma equipe em orçamentos menores do que se fosse uma ferramenta mais complexa. Por ser mais fácil de instalar também, você consegue fazer o deploy dela em ambientes diversos, então ambientes on-prem, IoT, esses tipos de ambientes mais específicos, que não tem tanta ferramenta. Se você tem um projeto que é mais simples de instalar, você vai ter mais facilidade de fazer a adoção. Por outro lado, focar num aspecto único, né? Nesse caso fazer o orquestramento, meio que reduz um pouco a especialização da ferramenta. Então, o Nomad é muito focado em fazer o orquestramento de carga de trabalho, mais especificamente de tipos de serviços e batch, né? Coisas que estão sempre rodando ou coisas que rodam uma vez só. Em compensação, o Kubernetes é meio que uma plataforma de APIs. Então, a ideia é uma ferramenta mais genérica que consegue orquestrar que consegue fazer não só orquestramento de containers, mas tem uma grande variedade de APIs, inclusive APIs customizadas, os chamados CRDs. Então, essa flexibilidade de funcionalidades permite que o Kubernetes consiga ter um ecossistema mais variado. Então, é bem comum você encontrar, todo dia tem um projeto novo que surge e tem uma integração com o Kubernetes justamente por essa filosofia de eles criarem uma ferramenta mais genérica. Mas qual que é o problema de criar uma ferramenta genérica assim? É que se você não tem um foco específico, você tem que acabar atendendo uma grande variedade de casos de uso.
Então, isso acaba tornando a ferramenta mais complexa, tanto de aprender. Então, quando você está começando a implementar Kubernetes, você tem uma série de conceitos que você tem que se familiarizar, pods, load balancers, tem que se familiarizar com stateful sets, todas essas nomenclaturas novas você tem que se familiarizar para conseguir adotar a ferramenta. Então, isso acaba gerando uma necessidade de ter um orçamento maior, equipes maiores, para conseguir começar a entender a ferramenta e depois começar a entender como que usar e implementar ela. Então, isso acaba reduzindo os tipos de ambientes que você consegue adaptar ela. Então, normalmente, é comum usar serviços da nuvem, por exemplo, o AKS, o GKS do Google e da Amazon, por exemplo, para tentar reduzir um pouco essa complexidade. Mas, por outro lado, isso reduz os ambientes que você consegue pelo deploy. Então, se você tem um ambiente híbrido, por exemplo, que você tem um data center local, está usando uma parte na nuvem, é difícil você fazer um deploy parecido nos dois, porque não você vai estar usando um serviço, que é meio transparente para você, e no outro você vai ter que gerenciar toda a ferramenta de ponta a ponta. Além disso, o Kubernetes é bastante focado na orquestração de containers, então não tem essa flexibilidade de outros tipos de carga de trabalho, etc. Então, essa é a principal diferença das duas ferramentas. É uma questão um pouco filosófica até, né? O Nomad bastante focado num único objetivo, enquanto o Kubernetes é uma ferramenta mais genérica, e isso acaba gerando um pouco de complexidade, tanto de aprendizado quanto de instalação. Mas, por outro lado, essa flexibilidade permite um ecossistema mais variado, né? Surgem projetos que integram Kubernetes toda hora. Enquanto isso, o Nomad é mais focado nos casos de usos de serviço e batch. Então, se você tem, por exemplo, uma equipe de ciência de dados na sua empresa que quer usar um projeto de machine learning que integra com Kubernetes, por exemplo, usando uma API do Google Cloud de visão computacional, você pode criar um cluster Kubernetes lá no GKS para aquela equipe de ciência de dados usar. Enquanto isso, você tem o seu time de engenharia, por exemplo, que tem que ter uma API rodando, tem um aplicativo web, por exemplo, que tem que estar rodando. E basicamente você tem um monte de servidores, alguns containers para rodar. Você pode facilmente usar o Nomad para isso, porque é uma ferramenta mais simples, mais fácil de gerenciar. Então você não precisa necessariamente escolher uma ou outra. Essa ideia de ter alternativas permite que você mescle e use a melhor ferramenta para o trabalho que você tem. Então, uma coisa que a gente tem visto bastante, principalmente em empresas maiores, é essa ideia de usar múltiplos orquestradores, dependendo do trabalho que foi feito. Então, com isso respondido, vamos falar um pouco sobre o Nomad especificamente. Então, o jeito que o Nomad funciona é uma arquitetura bastante simples, principalmente cooperação com Kubernetes. Você tem dois tipos de agentes. Tem agentes que agem como servidores e agentes trabalhando como clientes. E aí esse agente está rodando numa VM ou num servidor. Os servidores são como se fosse o cérebro do cluster. Eles estão sempre em comunicação para coordenar onde cada tarefa vai ser executada. Um desses servidores é escolhido como o líder, e aí esse líder vai ser responsável por fazer as decisões finais. Depois que é decidido onde cada tarefa vai rodar, os clientes vão falar com o servidor para perguntar se tem alguma coisa para rodar. Então, essa arquitetura relativamente simples de cliente-servidor permite que você tenha um número baixo de servidores, geralmente em produção a gente recomenda de 3 a 5, mas centenas até milhares de clientes, porque os clientes que vão falar com o servidor para buscar informação do que fazer. Então, com isso, você consegue deixar os servidores com menos trabalho. Depois que o cliente puxa dos servidores as informações que ele precisa para saber o que vai precisar rodar, ele executa localmente. Então, pode ser que uma tarefa começa um container Docker, rode esse binário, esse tipo de coisa. É o cliente que vai fazer essa parte. Aí, cada um desse conjunto de clientes e servidores define uma região. E aí, cada região meio que opera de forma isolada. Então, você pode ter várias regiões. Cada região, então, você pode ter, por exemplo, uma região na nuvem, no AWS, por exemplo, e uma região num data center local, privado, on-prem.
E aí os servidores de cada região conseguem comunicar entre si para repassar a mensagem. Então, o que acontece é, o seu time de operação vai usar a interface de usuário, a linha de comando, então eles não precisam se preocupar com que região eles estão conversando necessariamente, porque se você manda uma mensagem para a região A, que o destino é a região B, a região A vai detectar isso e vai automaticamente repassar essa mensagem para a região B. Então, é basicamente assim que o Nomad funciona. Não tem tantas conceitos, não tem tantas configurações que você precisa alterar para usar em produção. E aí, como eu mencionei antes, o Nomad é bastante focado na parte de orquestramento. Então, se você quiser fazer, evoluir, fazer coisas mais avançadas, você consegue facilmente integrar com outras ferramentas da HashiCorp. Então, por exemplo, na parte de rede, você pode usar o Consul, na parte de segredos, você pode usar o Vault. E aí é bem aquela filosofia Unix, fazer uma coisa e fazer bem. Então, você consegue expandir a sua infraestrutura à medida do necessário. Você não precisa ir de uma vez alterar tudo do seu fluxo. Então, no Nomad, tudo começa a partir do job. Essa é a unidade principal que você vai definir. Então, o job pode ser de diversos tipos. Pode ser um serviço que vai estar sempre rodando, ou pode ser do tipo batch, que vai rodar até o final, tem um final bem definido do que você está tentando fazer. E aí esse batch também pode ser parametrizado. Então você pode passar um parâmetro específico, então em vez de você falar analise todos os meus usuários, você pode ter um job específico para um usuário e o ID do usuário vai ser passado por um parâmetro, por exemplo. E aí você pode rodar várias vezes esse mesmo job, só mudando esse parâmetro. O job também pode ser periódico, então é como se fosse um cron dos serviços Linux, mas é um cron distribuído, que ele vai rodar no servidor que tiver espaço livre, que for mais apropriado para isso. Você não precisa se preocupar se o servidor que tem a sua cron definida ficar fora do ar. Os jobs também podem ser do tipo system, então esses jobs vão estar sempre rodando em todos os nós, todos os seus clientes vão ter sempre esse job. Então ele é muito utilizado, por exemplo, para fazer injeção de tráfego, o ingress. Então você roda o sistema em todos os seus clientes e aí você aponta o seu DNS para qualquer cliente e ele vai conseguir resolver. Aí dentro do job você tem um grupo. O grupo é a unidade que vai ser orquestrada. Então tudo que estiver dentro do grupo vai sempre rodar no mesmo cliente. E aí o grupo define tanto quantas instâncias vão ser rodadas desse grupo, tanto quanto aspectos de isolação. Então, cada grupo tem tanto recursos, memória, CPU, quanto rede, isolados para ele. Então, ele vai conseguir isolar as suas cargas de trabalho das outras que estão rodando. E aí, dentro de cada grupo, você pode ter várias tasks. E a task é justamente o que você vai rodar. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma task que está rodando um container Docker. E aí, cada tipo de driver vai ter uma configuração específica. Então, como essa é uma task do tipo Docker, você tem que definir qual imagem vai ser usada. E aí, as tasks dentro de cada grupo pode também ter uma ordem. Então, você pode ter uma task que roda antes das outras, você pode ter uma task que roda junto com as outras. Esse é o pre-start e o sidecar. Depois que você escreve o seu job, você usa a linha de comando do Nomad para rodar ele. E o que vai acontecer, ele vai te dar as alocações. Então, no meu exemplo anterior, o meu grupo tinha um count igual a 3, então eu tinha 3 grupos daquele. Cada grupo vira uma alocação. E essa alocação é justamente o que tem as tasks dentro. Então, aqui, dando uma visão geral do que acontece, quando você manda esse job, os servidores vão decidir onde que vai caber a sua alocação. E aí vai definir qual cliente vai rodar cada alocação, e aí os clientes vão puxar essa informação do servidor e rodar. Então, nesse meu exemplo, eu tinha 3 containers Docker dentro de um mesmo grupo, e aí esses 3 containers vão rodar ao mesmo tempo no mesmo cliente. Então, isso é basicamente tudo que você precisa saber do Nomad para começar a usar. Então, o Nomad é bastante focado nesse conceito de simplicidade em qualquer escala. Então, mesmo que você tenha um cluster local de um nó só, ou um cluster com mais de 1000 nós, a forma como ele funciona vai ser basicamente a mesma. Não tem tantas configurações que você precisa mudar quando você for de desenvolvimento QA para produção.
E outro foco é a flexibilidade de deploy com os containers. Então, essa ideia de drivers e plugins do Nomad permite que você rode não só, né, fique focado em containers, mas também consiga rodar Javas, binários, scripts direto na máquina. E também consegue fazer o deploy tanto em nuvem, quanto on-prem, quanto on bare metal, enfim, por essa simplicidade. Então, nesse momento, você está se perguntando, se é tão legal, né? Quem que usa? Nunca ouvi falar do Nomad. Tem empresas usando realmente em produção? A resposta é que temos sim, né? Aqui são alguns exemplos que você já tem ouvido falar. Então, a gente tem desde empresas multinacionais até startups usando. Então, por exemplo, a Cloudflare, que é uma empresa que presta serviços de internet. Eles têm mais de 200 data centers em mais de 100 países. Eles usam o Nomad para controlar o plano de controle deles. Outra empresa que talvez quem tem filho deve conhecer, que é a Roblox, que é uma empresa de jogos, que eles têm mais de 150 milhões de usuários por mês, toda a infraestrutura rodando em Nomad, com apenas 4 SREs para gerenciar toda essa infraestrutura. No Brasil tem uma empresa chamada Nave Capital, que é um hedge fund, se não me engano, no Rio de Janeiro, que eles, em 2 semanas, conseguiram criar um pipeline para processar dados financeiros usando Nomad. Então, muito rapidamente, eles conseguiram fazer todo o deploy da infraestrutura e criar os jobs. Tem também outra startup que faz um trabalho legal com o Nomad, chama Radix Labs, que eles usam o Nomad num ambiente de laboratório. Então, eles rodam o Nomad dentro de equipamentos de laboratório e, ao invés de orquestrar containers, eles estão orquestrando experimentos. Então, se você tem um experimento que precisa de um equipamento específico, eles usam o Nomad para achar o equipamento que tem capacidade livre para fazer aquele experimento. Então, isso mostra um pouco da flexibilidade de onde o Nomad pode rodar. E aqui tem vários exemplos no nosso site. Você consegue ver outras empresas que também usam. Bom, chega de só falar. Vamos mostrar o Nomad em ação agora. Aqui eu tenho um demo que eu vou mostrar como se fosse um processo. Vai ser um pouco acelerado, mas tomara que dê para pegar bem. Mas eu vou mostrar todo o processo de uma aplicação Java rodando do jeito tradicional até a adoção de Nomad aos passos, né, como que seria mais ou menos esse processo de migração. Então aqui eu tenho uma VM rodando aqui na minha rede local e essa VM está rodando um jar usando o systemd. Então meio que uma forma mais tradicional de fazer, né? Então aqui eu tenho meu jar rodando na porta 80. Agora, qual que é o problema? Aqui na esquerda, né, quem já usou o Spring deve estar familiarizado com esse aplicativo aqui. Mas qual que é o problema dessa forma de fazer deploy? É difícil de você gerenciar recursos. Então, se você quiser rodar algum outro, né, usar esse servidor para rodar alguma outra aplicação, você pode acabar ficando sem memória ou sem CPU. É difícil de fazer update. Né? Você vê que eu estou apontando aqui para um arquivo já no meu sistema. Então, se eu quiser atualizar, eu tenho que fazer o upload do arquivo novo, mudar o meu systemd para reiniciar. Então, tem bastante trabalho manual para orquestrar isso. Se der problema, fazer o rollback também é difícil. E tem também, por exemplo, eu estou usando aqui uma porta fixa para conseguir acessar minha aplicação. Se eu tiver outra aplicação rodando, eu tenho que gerenciar para evitar conflito de porta, esse tipo de coisa. Enfim, tem uma série de problemas com esse tipo de deploy. Então, vamos começar a melhorar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o Nomad. E aqui no nosso site, deixa eu voltar para Home. Home do Nomad. Tem um botão aqui de download. Então, eu vou instalar ele, como estou usando o Linux. Vou instalar aqui a partir do pacote. Eu tenho pacote para Ubuntu, CentOS, Fedora, RHEL. É só seguir as instruções. Mas você também pode, se quiser fazer mais um pouco manual, baixar o binário direto aqui, porque ele é simplesmente binário. Usar o pacote só te dá um arquivo de configuração base para começar. Então, vou instalar aqui o Nomad. Eu já mostro o arquivo de configuração. Então, ele está aqui instalado. Esse arquivo de configuração. Então, como você pode ver, não tem muito o que configurar.
como aqui é só uma demonstração, eu estou usando tanto servidor quanto cliente rodando na mesma máquina. Mas se isso fosse um cluster, basicamente seria só separar essas configurações em máquinas diferentes e apontar para o IP correto. Então, vou com o Nomad instalado, vamos habilitar ele e dar um start. Aqui o Nomad já vai estar rodando, vamos para a porta dele. Pronto, agora eu tenho o Nomad instalado, rodando na minha máquina. Se eu olhar aqui na lista, né, tem um cliente ainda não apareceu, mas eu devo ter um servidor. Aqui tem um servidor. Agora é só esperar o cliente aparecer aqui também. Ok, vai estar pronto para escrever. Bom, enquanto ele não aparece, vou começar a escrever o job. Então agora que a gente tem o nome rodando, o próximo passo é escrever um job que vai descrever a minha aplicação. Então deixa eu abrir um texto aqui. Eu vou começar meio do zero, então. Me desejem boa sorte aí. Como eu mencionei, a primeira parte é definir o job. Então eu vou criar aqui o meu job do Pet Clinic. E aí dentro do meu job eu tenho que definir qual data center que vai rodar. Eu só tenho um, né? Esse é o data center default. Aí o tipo do meu job vai ser service. Então eu quero a minha aplicação sempre rodando, então ela vai ser um serviço. Aí dentro do job, qual que é o próximo nível? São os grupos. Eu só vou ter um grupo aqui, porque eu não tenho muita coisa para rodar. Então esse é o meu grupo. E no meu grupo eu vou definir o count, né? Quantas instâncias desse grupo eu quero ter. Eu vou começar com uma só. E dentro do grupo eu defino as minhas tasks. De novo, como é um aplicativo simples, eu não tenho muitas tasks. Então vai ser só uma só. E aí eu vou usar o driver do Java porque, né, minha solução ainda não usa containers nem nada, só vai usar o arquivo jar que os meus desenvolvedores já criam, que eu já estou acostumado a usar. Cada driver tem uma configuração específica, então aqui eu vou configurar o driver do Java. Tem que apontar o caminho do meu jar e opções da JVM, né, para customizar mais. Essas duas as configurações principais que eu preciso definir. Então, qual que é o caminho do meu jar? Bom, eu mencionei antes que os grupos são isolados. Então, esse grupo, quando rodar no meu servidor, o que vai acontecer? O Nomad vai criar um sistema de arquivo isolado do resto do meu file system padrão, do sistema operacional. Então, eu não vou conseguir acessar arquivos na minha máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse bloco aqui, chamado artifact. Esse bloco permite que eu puxe arquivos da internet, coloque dentro da minha task. Então, eu tenho um fork do Pet Clinic, onde eu coloquei já alguns jar. Então, eu vou começar na versão 1. Deixa eu copiar a URL. Então, o que vai acontecer? O Nomad, quando essa aplicação rodar, ele vai, nessa URL, vai baixar esse jar e colocar dentro da minha task. Então, eu não preciso me preocupar em fazer upload desse arquivo no meu servidor nem nada. O Nomad automaticamente vai fazer isso por mim. E aí eu vou colocar nessa pasta local, que é o local dessa task. Então, o meu caminho do meu jar vai ser aqui no local, e aí vai ter o nome do arquivo que vai ser baixado. Então, nesse caso, é 1.0.jar. Certo? Então, isso é basicamente o que eu preciso para ter uma versão inicial do meu aplicativo. Deixa eu ver se eu estou... Aí, para conectar na minha máquina, só preciso dar um export nessa variável de ambiente aqui, apontando para a minha VM. Então, vamos rodar esse job. E aí, quando eu rodar, como eu mencionei, ele vai criar uma alocação. Olhando ali nas minhas listas,
tem aqui o meu job do Pet Clinic. E aí ele está começando a rodar a minha aplicação. Nossa, a janela está meio pequena, então o design está meio quebrado, mas numa tela maior ficaria legal. Pronto, está rodando aqui a minha aplicação. Talvez se eu tirar o zoom. É meio pequeno, mas fica melhor do que todo quebrado. E aí, se eu olhar no meu servidor, o que está acontecendo lá? O Nomad, ele vai que o agente do Nomad está rodando, ele vai criar esse executor, que vai começar o meu processo Java. Se você ver, se meu processo está rodando como usuário nobody, então ele está isolado do resto do meu sistema. O Nomad tem, se eu pegar o ID da minha alocação, posso fazer um exec dentro dessa minha task, um exec iterativo aqui, eu vou rodar um bash dentro dessa minha task. Então agora eu estou dentro desse sistema isolado da minha task. Se eu rodar um PS, eu só consigo ver o processo Java e o bash que eu estou rodando agora. Nada do meu sistema de arquivos também ele é isolado do resto do meu servidor. Então, mesmo sem usar containers, mesmo sem mudar nada de diferente do meu processo, só instalando o Nomad, eu já consigo ter várias vantagens no meu processo. Então, consigo ver também logs, por exemplo, se eu for aqui na minha task, consigo ver os logs aqui da minha aplicação. Posso rodar um exec também pela UI aqui, em vez de estar digitando ali. Mas, enfim, eu já consigo ter esse isolamento de recursos e consigo rodar várias vezes o mesmo aplicativo. Vamos começar agora a ver os problemas. O primeiro problema a gente consegue ver aqui, que a gente está usando mais memória do que a gente pediu. Então, por padrão, o Nomad vai definir que cada task usa 300 megabytes, mas a gente está usando mais. O problema disso é que, se o servidor começar a ficar sem memória, essa task vai ser morta, vai ser finalizada, porque está usando mais do que deveria. Então, vamos começar a resolver esses problemas. Então, primeiro eu vou aqui nas minhas opções da JVM e falar que o máximo de memória que ela vai criar 512 megas e vai começar com 556, por exemplo. Então, aqui eu estou falando que o quanto de memória a minha JVM vai usar. E aí, no Nomad, tem também esse bloco de resources, que eu posso falar quanto de memória que a minha task precisa. Então, como o máximo que a JVM vai usar é 512, então eu falo que a minha task vai precisar de 512 megabytes. E isso vai ajudar o Nomad a identificar quais tasks estão usando muita memória e onde que cabe mais tasks. Então, agora, quando ela começar a rodar, já consigo ver que agora está mais tranquilo o uso de memória em relação a quanto foi pedido. Então, o Nomad vai isolar isso para mim. Agora, qual que é o segundo problema? Como esse processo é isolado, eu também não consigo acessar ele de fora. Então, apesar de eu ter uma aplicação web rodando, vai ser difícil de acessar ela porque não tem nenhuma porta de entrada. Então, eu vou colocar aqui no nível do grupo, vou criar uma configuração de rede, vou falar que eu tenho uma porta, eu vou chamar de HTTP, por exemplo, mas esse pode ser um nome qualquer. E isso vai fazer o quê? O Nomad vai pegar uma porta aleatória no meu host, no meu servidor que esteja disponível, e vai associar essa porta à minha aplicação. Então, só que eu preciso fazer aqui é vir na configuração da minha aplicação e falar que eu tenho que essa aplicação precisa rodar na porta que o Nomad definiu. Então, eu uso essa variável de ambiente aqui. Vai falar, usa a porta que essa variável de ambiente está apontando. Então, agora, quando eu rodar o job dessa vez, essa nova alocação vai ter aqui uma porta associada à minha aplicação. Então, quando eu acessar ela, eu consigo acessar direto a aplicação que está rodando nesse ambiente isolado.
agora que o Nomad está controlando todas essas informações, está criando, está baixando o jar automaticamente, está associando uma porta aleatória, o que eu posso fazer? Eu consigo facilmente escalar essa aplicação. Então, vamos rodar, por exemplo, 2 vezes esse mesmo job. Então, antes a gente tinha uma alocação só, agora a gente pode ver que está saindo 2 alocações, porque agora o meu count do meu grupo é 2. Então, agora tem 2 rodando, sem problema de conflito de porta. Então, uma está nessa porta aqui, 27714, e a outra está nessa porta 25312. Então, as duas estão rodando, eu consigo acessar elas diretamente através da porta delas. Agora que eu consigo rodar várias vezes essa instância, eu consigo usar fluxos de deploy muito mais avançados. Então, por exemplo, posso fazer o que eles chamam de rolling deployment. Então, por exemplo, eu tenho 2 alocações, aí imagina que eu tenho uma versão nova do meu app, né, os meus desenvolvedores terminaram a versão 2 do meu sistema, que tem dark mode agora, né? Então, vamos fazer um deploy usando esse rolling update para ter o dark mode na minha aplicação. Então, em vez da versão 1.0, eu vou baixar a versão 2.0. Então, vamos configurar aqui. E aí, no meu nível do job, eu vou falar que quando tiver um update no job, eu vou atualizar no máximo uma alocação por vez. O que vai acontecer? Vamos rodar aqui. Agora o que está acontecendo? Ele parou uma alocação, começou outra, vai esperar essa alocação ficar saudável. Quando ela estiver saudável, eu paro a outra e começo a segunda. Então, no máximo, só uma alocação vai ser retirada por vez, e aí só quando ela ficar saudável, ela vai para a próxima. Então, por isso que eles chamam de rolling update, né? Você vai, aos poucos, atualizando todas as instâncias que você tem rodando. E como cada instância está usando uma porta aleatória, eu consigo rodar várias vezes dela. Agora terminou. As portas antigas não funcionam mais, né? Porque essa é a versão antiga. Mas se eu for na versão nova aqui, por exemplo, agora tem a versão 2 aqui com o meu dark mode habilitado, certo? Então, essa é uma forma de fazer update. Uma outra forma que também é bastante popular é chamada update por canários, né? Por canary deployments. Então, se eu vier aqui no meu update e falar que eu quero um canário, por exemplo, e deixa eu voltar para a versão 1, senão não vai mudar nada, né? Agora, quando eu fizer, tá aqui para a interface do Nomad, quando eu rodar essa versão 1, o que vai acontecer? O Nomad vai criar uma alocação nova. Então, a gente consegue ver que as 2 anteriores ainda estão rodando, mas ele criou uma versão nova com a versão anterior, né? Essa versão 1. Então, as 2 anteriores estão aqui funcionando normalmente. Opa, esse não era. Acho que era esse. Está aqui a versão 2, né, que tem o Dark Mode. E aí criou uma alocação com a versão 1 que eu posso usar para testar. Então eu vou lá nela, vejo que está tudo funcionando, né, voltou para o fundo claro. Eu vejo que está tudo ok. Eu vou aqui na interface do Nomad ou pela linha de comando e vou promover para a produção. Então eu consigo testar antes dos meus usuários, eu consigo testar para ver se está tudo ok, se tudo funcionando. E se tiver tudo funcionando, eu promovo para a produção e aí o Nomad vai automaticamente parar os anteriores e criar um novo no lugar. Então, esse também é um tipo popular, então você consegue testar antes dos usuários. E aí se tem algum problema, por exemplo, né, vou colocar aqui a versão 2.1, por exemplo, do aplicativo. Essa versão tem um bug, né? Então, estou rodando lá, vou fazer o deploy. E aí ele vai tentar criar essa versão nova, mas ela vai falhar. Vamos ver aqui. Então, ela está falhando, tentou rodar, mas tem um exit code 1 aqui, está reiniciando, mas tem um bug na aplicação, né? Se a gente olhar nos logs aqui,
a gente consegue ver que tem um bug que não vai deixar a minha aplicação rodar. Mas como a gente está usando o Canary, isso não tem problema. Os meus usuários continuam acessando a aplicação normal, sem ser afetado por esse bug. E aí eu posso dar um fail deployment aqui para falhar esse deployment e não continuar tentando. Ou só para mostrar outra funcionalidade do Nomad, eu consigo ver todo o histórico do meu job. Se eu olhar o job history aqui, ele tem todas as versões que foram dadas deploy. E aí você consegue ver também se a versão estabilizou num nível saudável ou não. Então você pode ver que a versão atual não está estabilizada. Então eu vou reverter para a versão anterior que estava certa. Então aqui vou dar um history. Revert, reverter o Pet Clinic para a versão 5. E pronto, ele não vai tentar mais criar essa versão nova porque está com problema nela. Daria para fazer isso automaticamente. Aqui no update também tem opções de auto-promote e auto-revert. Faria isso que eu fiz manualmente, mas automaticamente. Assim que ele detecta um problema e a aplicação não fica saudável, ele vai automaticamente reverter. Ou assim que ele detectar que a aplicação está saudável, ele faz a promoção automaticamente. Então, tem como fazer isso sem precisar fazer na mão. Então, esses são só 2 exemplos de como você consegue fazer atualização da aplicação em tempo real em produção sem impactar o seu usuário e sem precisar migrar todo o seu fluxo, todo o seu workflow que você já tem definido de uma vez só. Então, o que a gente fez aqui? A gente quebrou o processo de desenvolvimento de software entre a parte de desenvolvimento. Então, seus desenvolvedores continuam trabalhando no code-fonte, gerando o jar que eles estão sempre acostumados, mas o seu time de operação consegue se modernizar sem precisar alterar esse fluxo. Então, você consegue, aos poucos, ir adotando práticas novas, práticas mais avançadas de DevOps, à medida do possível, né? À medida que seu time consegue, né, atingir uma maturidade, você consegue ir adotando aos poucos, né? Rolling updates, canários, esse tipo de coisa, né? Fazer rollback. Então, o Nomad permite essa flexibilidade de separar o processo de desenvolvimento do processo de operações e deploy. E isso de forma nativa, né? Essas coisas que eu mostrei, quem já usa container já deve estar meio acostumado, mas quando você está implementando, por exemplo, o Kubernetes, você tem que fazer meio que de ponta a ponta de uma vez só. Então, você precisa que o seu time de desenvolvimento comece a produzir containers. Para isso, eles precisam entender o que é Docker, como usar Docker. Seu time de operação também precisa se atualizar nessas tecnologias novas, saber como rodar um container em produção, etc. Aqui a gente conseguiu separar um processo do outro, e agora a gente vai começar a usar containers também, junto com arquivos jar mais tradicionais. Mas antes disso, a primeira coisa que eu vou resolver é essa questão de porta, né? Você viu eu tendo que procurar qual que é a porta que está rodando, porque agora elas são aleatórias. Então a gente vai resolver isso usando o console. Então, deixa eu voltar no meu servidor. Eu vou instalar o console aqui no meu servidor. Como eu mencionei, né, o Nomad faz a parte de orquestração. Agora eu vou usar o console para a parte de rede. Como eu já tenho todos os repositórios da Rede Corp instalado, eu só preciso instalar aqui o console. Então, qual que é o problema? O Nomad está gerando uma porta aleatória para a minha aplicação. Para mim descobrir que porta que é, eu tenho que ficar olhando no Nomad toda vez. O console vai agir como se fosse um catálogo centralizado. Então, instalei aqui o console, e uma coisa que eu tenho que mudar é que, por padrão, o console não tem um servidor. Então, deixa eu habilitar a parte do servidor também. E vai ter só um por enquanto, porque é só um teste. Agora, vou habilitar o console. Começar ele. Agora deixa eu ir lá na porta do console. Ops.
Está aqui o console rodando. E, como mencionei antes, a integração dos produtos também é muito... é meio que transparente. Então, o Nomad já detectou que tem um console rodando e já automaticamente se registrou no console. Então, eu consigo ver o status do meu cluster de Nomad aqui no console. E isso eu consigo fazer com meus jobs também. Então, deixa eu abrir de novo no editor. E a única coisa que eu preciso fazer é definir um serviço. Então, tem esse bloco aqui de serviço, que eu vou dar um nome para ele. E qual a porta? Então, aqui eu tenho essa porta HTTP. Então, eu estou criando um serviço, nome Pet Clinic, apontando para essa porta. Agora, quando eu rodar esse job, aqui automaticamente o Nomad registrou para mim o serviço da minha aplicação. E se eu entro nele, eu consigo ver a porta que ele está rodando. Então, eu não preciso ficar... Eu posso usar as APIs do console ou outras interfaces para obter essa informação. Além do mais, outra coisa que... acho que tem que aprovar o canário lá. Por isso só tem um aparecendo. Deixa eu promover ele aqui para produção. Esqueci de mudar. Está com a versão com bug ainda. Vamos voltar para... 0. Deixa eu colocar um auto promote para não esquecer de novo. Agora vai rodar a versão certa. E vai registrar automaticamente aqui no console as duas instâncias. Aqui apareceu. Agora aqui tem as duas instâncias rodando. Eu consigo acessar elas aqui acessar o catálogo do console para pegar essa informação. Então eu posso usar esse comando, eu vou copiar porque ele é meio chatinho. Mas eu posso usar, por exemplo, a API HTTP do console para obter essa informação. Ou também o console tem uma interface de DNS para puxar tanto o IP quanto a porta. Então vou usar aqui o DIG. Aqui está o IP, aqui estão as portas da minha instância. Então eu consigo usar as várias interfaces do console para obter essa informação. Além disso, o console também consegue fazer health check. Então aqui dentro do meu serviço eu consigo colocar um check. Como é uma aplicação web, né? Então vou usar o tipo HTTP, mas também poderia ser um tipo de script. Então você roda um script dentro da sua task para validar o estado de saúde dela. Então estou usando HTTP que vai fazer um request nessa porta, nesse caminho, a cada 2 segundos, por exemplo. E minha aplicação tem que responder em 5 segundos. Se não responder, ela vai ser considerada não saudável. Agora, quando eu rodar, vai ver que o check vai falhar inicialmente e depois começa a passar. Então, se eu olho dentro dela, está aqui fazendo o request HTTP na minha aplicação para garantir que ela está não só rodando, mas como respondendo aos meus requests. Agora que a gente tem um console, o que eu vou fazer? Eu vou usar, por exemplo, um proxy Nginx na frente, rodando na porta 80, que vai fazer... eu tenho duas instâncias na aplicação, vou colocar um Nginx na frente para balancear o tráfego entre as duas. E aí o Nginx, eu vou começar a usar Docker, né? Meu time está começando a se familiarizar com Docker. Então, eu vou instalar Docker aqui no meu servidor. Eu vou conseguir, a minha aplicação vai continuar usando Java, né, como sempre usou, mas eu já consigo começar a adotar tecnologias novas meio que passo a passo. Não preciso fazer tudo de uma vez só. Então, estou seguindo aqui as instruções oficiais do Docker, meio sem ler, mas em produção você não deveria rodar esses scripts sem garantir que eles são seguros, mas aqui
Vamos só rodar ele direto. Isso vai começar no Docker Engine. E aí, se eu olhar na minha lista de clientes, aqui no Nomad, ele mostra que eu tenho, né, dois plugins instalados, o exec, que roda binários e scripts nativos, e o Java, que a gente está usando. E aí, quando o Docker terminar de instalar, daqui a pouco o Nomad vai perceber que tem Docker instalado e vai conseguir rodar jobs em Docker também. Aqui, Docker está rodando agora. Então, eu vou criar aqui o meu job em Nginx. Vou fazer um pouquinho mais. Se eu vou copiar e colar, só para agilizar um pouco. Mas a ideia é a mesma. Então, eu tenho aqui o meu job em Nginx, meu grupo em Nginx, definindo uma porta. Dessa vez, essa porta é estática, né? Porque como o Nginx vai ser meu ponto de entrada para a minha aplicação, eu tenho que saber que porta usar. Então, eu sempre usar 80. Como mencionei, vai ser do tipo sistema. Então, todos os meus clientes vão ter esse Nginx instalado. Então, eu posso apontar o meu DNS para qualquer um deles, que ele vai estar lá. Agora, eu vou usar o Docker, a imagem oficial do Nginx aqui. E para configurar o Nginx, ao invés de eu ter que criar uma imagem customizada com o meu arquivo de configuração, o Nomad tem esse bloco aqui de template, que permite você criar arquivos arbitrários dentro da sua aplicação. Então, aqui eu vou definir a minha configuração do Nginx, então aqui o meu upstream, e aí eu vou usar o console para pegar o IP e a porta que eu preciso usar no meu arquivo. Então, eu vou fazer um range aqui sobre todos os serviços do tipo Pet Clinic, e aí eu vou imprimir no meu arquivo de configuração a entrada server, endereço e porta. E aí eu vou colocar o meu servidor vai ficar ouvindo na porta 80 aqui, que no caso é estática, passando a configuração para o upstream. E aí toda vez que o console mudar, eu vou mandar um sinal para o meu Nginx para ele atualizar sem ter que parar toda a task. Então, vamos rodar Nginx. Então aqui está rodando, provavelmente deve estar baixando, a imagem do Docker, e aí ele vai começar a rodar. Então, veja bem, eu estou começando a adotar o Docker na minha infraestrutura, mas por partes. A minha aplicação continua fazendo deploy por Java padrão, mas eu consigo começar a adicionar peças usando novas tecnologias aos poucos e à medida do necessário. Deixa eu só ver se ainda está baixando. Pouco. Luiz, enquanto está baixando, você quer começar a falar das perguntas ou você prefere aguardar? Pode ser. Deixa eu só mostrar aqui o arquivo renderizado. Opa. Esqueci de parar a minha aplicação. Eu estou quase acabando o demo, aí a gente já pula para as perguntas. Essa é a última parte. Tem que parar a minha aplicação porque ela está usando a porta 80. Eu vou parar. E aí eu só quero mostrar aqui o arquivo aqui de configuração do meu Nginx. Ele renderizou usando as informações do console. Então aqui está ele renderizado apontando para as duas alocações da minha aplicação aqui, nas portas aleatórias. E a cada vez que essa porta mudar, o Nginx vai ser automaticamente atualizado. Agora ele está rodando. Então, se eu for aqui na porta 80, está apontando para a minha aplicação. Então, agora que a gente está usando o Docker, vamos supor que, né, meu time de desenvolvimento já chegou nessa
essa maturidade de usar uma tecnologia nova, e agora eles estão publicando uma imagem Docker também. O que eu faço para atualizar o meu job para usar, ao invés de Docker, ao invés de Java usar Docker? Eu venho aqui, mudo o driver. Como é um driver diferente, as configurações também vão ser um pouco diferentes, né? Então, as coisas que eu tenho que configurar aqui é a imagem. Então, eu tenho aqui a minha imagem. Vou pegar a versão 1 só para ela ser diferente. E aí eu tenho que falar qual porta do Nomad associar ao meu container aqui. Eu não preciso mais disso. Não preciso mais baixar o meu artefato, porque ele vai estar dentro da minha imagem do Docker. Eu só preciso falar que essa minha porta HTTP continua sendo aleatória no nível do meu host, mas no meu container ele vai conectar na porta 8080. Agora, quando eu rodar, deixa eu tirar o auto promote também, só para ter os dois rodando ao mesmo tempo. Agora que eu rodei, o que aconteceu? Eu vou ter as minhas tasks Java ainda estão rodando, mas agora tem um canário inicial que está usando Docker, que vai rodar junto com elas, que eu posso validar que está tudo ok. Então eu posso validar que o meu uso do Docker está correto, né, se eu vim aqui direto na porta. Então essa versão do meu aplicativo está rodando com Docker, e essa versão que está em produção ainda está usando o Java. Então eu consigo validar que está tudo ok nessa transição, né, de um aplicativo mais tradicional, mais legado de Java para Docker. Eu consigo validar antes de colocar em produção. Como está tudo ok, eu venho aqui, promovo e pronto. Agora, de ponta a ponta, eu estou usando Docker com o mesmo workflow que eu tinha antes. Só tive que mudar o tipo de driver que eu estou usando no meu job, mas o resto meio que continuou o mesmo. É assim que você consegue meio que migrar de um workflow mais tradicional para um mais moderno. E é isso que eu tinha para mostrar. Tem perguntas, Estênia? Sim, tem algumas perguntas, a gente está meio apertado de tempo, mas acho que dá tempo de falar um pouquinho. Tem algumas perguntas relacionadas ao aspecto de orquestração. Eu acho que todo mundo tem a ideia que Kubernetes e Docker está rodando um daemon, então essa é a maneira como tem isolamento de processos. No caso do Nomad, o Felipe Rocha está perguntando, ele vai usar namespaces ou cgroups puro para isolar, ou tem algum tipo de container? E o Fabrício, algo parecido, as aplicações são executadas dentro do processo do Nomad. Então, como que o Nomad gerencia esse isolamento de processos? É uma boa pergunta. Então, o Nomad vai usar, se o sistema de operação permitir, né? Se você está usando Linux, por exemplo, tem essas capacidades de isolação. Então, vai usar um namespace de rede separado, vai usar cgroups para isolar o processo, vai usar chroot para isolar o sistema de arquivo. Então, vai usar todas essas capacidades do Linux para isolar o processo. E aí, o agente do Nomad, o processo do agente do Nomad, vai fazer um fork desse processo e isolar ele usando essas ferramentas, namespace, groups, etc. Legal. E você fez a demonstração onde você estava especificando a porta, que o Nomad associa aleatoriamente, e depois com o cons você consegue gerenciar essa porta. O Felipe Rocha pergunta, e quando precisa mapear mais de uma porta? Tranquilo. Então, se eu tiver aqui por exemplo, se eu quisesse colocar aqui no meu Nginx, voltando, eu tenho minha produção na porta 80, posso colocar meus canários, por exemplo, na porta 8080. Então, agora eu tenho duas portas apontando para valores diferentes. A única coisa que eu preciso fazer, então aqui, por exemplo, tem o meu upstream de produção, eu crio um upstream de canário. O que eu posso fazer dar tags. Então, deixa eu voltar para o meu job aqui. Dentro do meu serviço, posso colocar tags. Então,
prod e aí tags do meu canário. Diferente. Quando eu rodar essa versão do meu job, errado. Acho que é o contrário. Agora, no meu... no console vai ter de produção e vai subir o canário, mas eu não mudei nada, então ele não vai aparecer. A versão 2 aqui, só para mudar o job. Agora eu tenho de produção e o canário. E aí no meu arquivo do Nginx, coloco aqui produção. Aqui o canário. E aí cada servidor vai ouvir numa porta diferente. Esse aqui está ouvindo na porta HTTP. Esse aqui vai ouvir na porta do canário, usando a opção do canário também. Legal. Luiz, o tempo já está chegando no final. Se você quiser fazer um wrap-up. Eu não tenho muito mais o que falar. Se tiver dúvidas, mais informações está aqui. Se tiver alguma dúvida, entra no nosso site. Tem lá também o fórum, links para o fórum, para os tutoriais. Ou se quiser também ter uma dúvida mais específica, falar comigo no meu e-mail ou Twitter, alguma coisa assim. Legal. E como o Luiz mencionou, essa apresentação foi gravada e vai ser enviado para as pessoas que participaram por e-mail. Depois a gente vai publicar no nosso site. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau.